Bom dia, amigos. Aqui estou para fazer um novo vídeo falando hoje sobre a dureza das sapatilhas. Tá? Eu estou aqui com um artigo do nosso amigo Marcelo Lacerda, um grande profissional, uma das pessoas que eu mais admiro profundamente pelo seu conhecimento, pela sua paciência e dedicação de muitos anos, certo? Na arte do restauro dos instrumentos de sopro. Esse profissional é um profissional que tem uma formação acadêmica como engenheiro e ele trabalhou durante muitos anos na parte de engenharia mecânica e conhece muito sobre o comportamento, a física, vamos dizer. Então, eu e o Marcelo, nós temos uma relação muito bacana de troca de ideias. E ele, sempre que escreve algum artigo, sempre que ele publica algum artigo, ele me manda, a gente discute, há com certeza convergências e divergências, mas o importante é que a gente cresce com tudo isso e eu fiz o convite do Marcelo contribuir, pedi autorização para ele e na medida do possível estou publicando os artigos preciosíssimos que ele tem publicado, inclusive alguns de muitos anos. Eu estava olhando e esse artigo que ele publicou falando sobre dureza das sapatilhas, que são assuntos muito difíceis de serem encontrados, ele publicou isso aí em 2012. Né? Eu tenho conhecimento prático de muitos anos também de profissão e posso lhes garantir que concordo totalmente com muitos aspectos, alguns não que eu tenha divergências, mas são posicionamentos meus, de um profissional que está acostumado no dia a dia. A gente não tem, às vezes, muito tempo e acaba tomando as decisões que nem sempre são as melhores decisões, mas são as decisões que naquele momento cabem. Tá? Com relação à parte de dureza das sapatilhas, eu acho que as sapatilhas devem ter um grau de dureza médio, tá? Nem muito duras e nem muito macias. As macias realmente, tanto com o couro, para vocês terem uma ideia de que é composta, de que é feita a sapatilha. A sapatilha, ela tem o couro, uma pelica, certo? E esse couro, ele tem um grau de dureza, é um couro animal, e por baixo dele vai um feltro e depois um papelão. Ela é dobrada, colada, e ela tem uma altura certa de acordo com o tamanho do Tony Hawk. Do Tony Hawk, não, desculpe, da patilha, né? Que é onde é aquela tampinha que é encaixada a sapatilha. O Tony Hawk é a chaminézinha, certo? Esse grau de dureza eu acho fundamental e eu estava lendo o artigo e estava analisando e logicamente faz um tremendo fundamento. Por exemplo, nas sapatilhas dos agudos, a gente usar um couro um pouco, não sapatilhas muito macias, mas sim sapatilhas com um grau de dureza um pouquinho maior, porque as sapatilhas dos agudos são chaves menores, tem um Tony Hawk que geralmente nos saxofones modernos são mais cortantes. Né? E aí ele tem uma tendência de rasgar muito essa sapatilha, até mesmo porque com a condensação entra muita água naquela região, fica muita água ali e tem uma tendência de se formarem fungos, de ter mais sujeira naquela região. Tu imagina, a poluição associada à água, a presença da água ali, aquilo fica uma matéria ali, com o tempo aquilo seca e fica uma gosma. Né? Às vezes, em alguns casos, até cola, certo? Daí a importância de um músico, depois de tocar, sempre retirar o máximo de umidade possível do saxofone. E evitar aquele tipo de escova que andam anunciando por aí. Evitar esse tipo de coisa, porque isso aí mantém o instrumento umedecido por dentro. E o ideal é que ele seque com um pano, com uma flanela, etc. Todo o saxofone. Né? Mas, voltando ao assunto das sapatilhas,
Eu acho que sim, eu concordo plenamente nesse artigo com o posicionamento e as colocações do Marcelo, exatamente porque se tu deixares a sapatilha com couro muito macio, ela tende a deformar mais, ela vai fazer casa mais rápido, mas ela vai deformar mais o material, vai criar uma resistência, e por ele ser muitas vezes um material cortante, com exceção dos Tony Hawk, que eles são dobrados, que ele tem as bordas de formato arredondado. O JK tem, os antigos saxofones da Galaço tinham isso, os antigos saxofones da Viril tinham isso. Os saxofones, de uma forma geral, hoje já vêm com os Tony Hawk cortados, eles são repuxados e eles são cortados, e depois é passado uma plana ali e ele é ajustado para ele ficar reto, digamos assim. E a sapatilha, ela vem, encaixa ali e bate e faz a vedação. Essa vedação, para ela ocorrer bem, em primeiro lugar, tem que nivelar muito bem essa relação do ângulo da sapatilha, né, do ângulo da patilha, que é o mecanismo, a chave, com o Tony Hawk, e ele fechar corretamente. Se ele tiver alguma diferencinha, ele vai ficar fechando ou num lado ou no outro. E aí vai criar vazamentos, consequentemente vai haver fuga de ar ali, a nota vai falhar, o instrumento vai cair a afinação ou subir a afinação. Mas enfim, esse grau de dureza eu acho que tem que ser necessariamente um grau de dureza mediano. Tá? É importante que se saiba que, na verdade, a necessidade desse material ficar muito bem ajustado é fundamental, é um fator determinante, e ele precisa ser, a chave, ela precisa estar fechada com o peso da própria chave, sem acionamento de nada, nem do peso da mão, nem nada. Ela tem que estar fechada por si só, que aí o músico mal encosta a mão e a chave fechou e vedou. Bom, para que esse vídeo fique um vídeo rápido, não fique tão pesado, eu pretendo dar continuidade numa outra ocasião sobre esse assunto, e pretendo falar sobre um outro acessório muito importante nesse processo, que são os ressonadores ou refletores. Tá? Porque, na verdade, a função do ressonador, que a gente chama de uma forma até meio equivocada, na minha opinião, de ressonadores, mas eles não têm uma função de ressonância, têm uma função de reflexão, de refletores. Eles refletem a onda, tu entende? Eles projetam a onda. Eu chamo de impulsionadores da onda. Eles facilitam, e para mim esses ressonadores precisam ser o mais liso possível e o mais rente possível na sapatilha, para que eles projetem melhor a onda e não criem um campo de resistência. Mas esse assunto eu vou falar num outro vídeo. Um grande abraço e tenham um bom dia, e foi um privilégio ter conversado com vocês.